boa tarde, Sem Censura do dia 2 de abril está começando e hoje nós vamos falar de literatura no Dia Internacional do Livro Infantil. Nós vamos falar de maternidade, de desemprego e de autismo. Nossos convidados são Alex Gomes, que é escritor, e ele é o presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Literatura Juvenil. E ele vem nos falar sobre o ofício de escrever para crianças e jovens. Nós estamos, prazer em ter aqui. Hoje estava até vendo, 2 de abril é o Dia Internacional, por quê? Porque é aniversário do Hans Christian Andersen. Ah, Um dinamarquês muito bacana. muito bom. Vamos? Vamos. Então vamos conversar com um homem. Oi. Alex, Diga, você tem filhos. tem um casal. E você está trocando a sua licença maternidade na boa. Para ficar em casa, né? Ok. Não, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de Fica, ficar em a casa. gente vai trabalhar para você. Não, mas eu trabalho em casa, eu gosto de ficar em casa. Uma opção que eu fiz algum tempo atrás e não me arrependo, não. Que bom. Embora eu viaje bastante, né? Assim, eu agora em abril, acho que vou passar 3 ou 4 dias em Salvador, fazer uma turnê em escolas para falar sobre literatura. Quer dizer que você foi um pai, você foi um pai que era uma mãe e mais ou dividia menos. igualzinho as tarefas da maternidade com a sua mulher? Se eu falar que eu dividi, ela vai ficar brava comigo. Ela vai dizer, você, Alex, Não, assim, de igualzinho ela não acha isso. Não, ajudei bastante, Ajudou. assim, mas assim, eu tenho certeza de que ela sofreu bem mais do que eu, assim, no início. Porque, assim, quem dá de mamar é a mulher, né? É. Então quem acorda de madrugada e dá de mamar, você pode até ajudar, dar uma força, que é água, ficar segurando a toalha, mas quem vai sentar lá, quem vai ter que balançar de noite é a mulher. Então, realmente nisso ela foi mais... Sofre-se mais no começo. Deu mais de mamar do que eu. Deu mais mamado. Exatamente. Mas você se dedicou... Tudo. Andar de bicicleta, fazer tudo. Você gosta? Eu adoro. Eu escrevo para crianças por causa deles. Você sempre foi escritor. E foi quando que você resolveu escrever para crianças? Assim, eu não fui sempre escritor. Eu me formei em Direito, trabalhei com Direito muito tempo. E aí, mas eu gostava de escrever, porque desde pequeno eu escrevia, mas não literatura. Eu escrevia letra de música, eu era baterista, pseudo-baterista, Não é de não, banda é do que- prédio, sabe aquela coisa? Porque a arte, ela vem toda junta, né? É. O desenho, a gostar da literatura, da Acho música. que foi por aí mesmo. Daí acabou que teve um dia lá que eu já estava com a Cris, né? A Cris Aledef, que é ilustradora, Eu vi. minha sócia conjugal, e ela me mostrou o livro de um amigo dela, que hoje é meu grande amigo também, o Paulo Borges, que ele escreveu. E eu gostei daquilo. Eu falei assim, poxa, mas vem cá, o Paulo era escritor? Não, ele escreveu esse livro porque ele quis, ele gosta de criança e tal. E me deu vontade de escrever. E de lá comecei a escrever, não publiquei nada, mas estava escrevendo, até que 10 anos depois eu tirei da gaveta e mandei para o meio. Meus filhos nasceram. E aí quando os filhos nascem, você quer contar aquelas histórias para eles, né? Pô, papai também escreveu história, sabe? Aí eu fui catar nas gavetas, achei as histórias, achei as mais legais, eu falei assim, vou publicar. Aí foi um monte de não, mas daí de repente veio um sim, e aí... tô até Viu, hoje com isso. Rafaela? Um monte de É um não. monte de não, um monte de não. Só ficam os fortes, porque Não no geral. a maioria desiste logo, o terceiro não já desiste, você tem que continuar ali. Até porque a escrita, na verdade, é um exercício de prática, né? Você vai escrevendo melhor Tipo à medida que assim, você vai escrevendo mais. Na verdade, escrevendo, inventando histórias é um ótimo exercício. Eu acho. Você exercita a Exercício da criatividade. criatividade, imaginação, tudo, no geral. Tudo. Disciplina, tudo. E aí você tem 20 e tantos livros já publicados Já dessa tenho área da 30. infância, basicamente. Assim, contando os que foram publicados fora do Brasil, são 30. Pô, isso é bacana. É, E máximo. é muito interessante, porque tem para várias Trouxe- idades. Você trouxe os últimos os aqui. 3 que você trouxe, é assim, esse da lagartixa é para uma criança menor, que é uma gracinha. Editora do Brasil, Cris Aliadef que ilustrou. Você gostou? Adorei ele. Eu adoro ele também. Eu adorei ele. É. Porque é uma lagartixa, mas na verdade não é uma lagartixa. Não pode falar isso. Não posso falar nada. Alerta de e spoiler, aí, alerta Pode, de nada de spoiler, não pode ter Gente, spoiler. eu não conto spoiler. E aí é muito bonitinho. É um aqui, fofo. ó. A lagartixa gosta de comer o quê? Mosquito. Mas essa lagartixa, ela não consegue subir pela parede. É uma coisa. Daí é o mistério da história, assim, tem que É um descobrir por mistério. quê, né? Pois é. Aí tem um outro mistério, que já é pra gente muito mais velha. Quem matou o Saci?
Esse... Mistura A de Cátia fala. Navarro, ela é jornalista também, ela ri comigo a A beça. Cátia Navarro é nossa colega, nossa amiga, e ela é a apresentadora do Sem Censura. Sim, e eu adoro ela. E uma vez eu dei uma entrevista para ela que eu fui falar sobre um outro livro que eu lancei, isso durante a Flip de 2016, que a gente caiu na gargalhada no meio da entrevista e foi... E porque eu tinha falado que eu tinha matado o cachorro do personagem e tal. Matei o cachorro dela, quá, 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 quá. Bem, aí esse daqui... Esse aqui, quando eu fui lançar, quando a editora me ligou, é da Escarlate, né? Foi a Ana Henrique que me ligou na época. Ela, Alex, pô, a gente está querendo um livro sobre folclore, um livro que tem as origens de Saci, e foi falando de outros seres lá. E eu fiquei pensando assim, pô, mas olha só, tem tanto livro sobre origem de Saci, você vai na biblioteca, na livraria, tem um Você monte. não gostou dessa pauta, né? Assim, porque eu já tinha escrito sobre folclore. Eu falei assim, mas se você deixar eu fazer uma coisa diferente, assim... Mas o quê? Eu falei, eu quero matar o Saci. Vou matar o Saci e vou fazer toda uma história assim, policial de detetive em cima da morte do Saci. Quem matou o Saci? E aí os suspeitos são os outros seres do folclore. Com que o Saci já tinha algumas... Né, A mula sem cabeça? já tinha aprontado. Não, a mula, nesse caso, acho que ela nem foi pra Ela festa. não foi. Assim, mas tem aqui o Boto, tá aqui, o Caipora. E assim, eu queria fazer uma coisa assim, que cada um deles, o Saci aprontou com todos eles. Então eles iam se lembrando do que foi feito. Aí você tem que ler para descobrir quem matou o Saci. Pois é, isso daí já é vai até... Isso aqui Bem já é mais para um leitor tarde, mais é uma- crítico, né? Porque, tem muito texto, aí é gostoso, são né? mais de 100 páginas. Pois é. É um texto... E ele ganhou agora esse ano o selo da Cátedra da Unesco, né? Cátedra da Unesco PUC-Rio, Ok. que como um dos melhores livros de 2017. Ah, parabéns. E esse aqui ganhou como um dos melhores de 2016. É o livro que É uma legenda saiu pela ideia Cortez. ótima. Gostou também? Gostei, Alex, eu gostei mesmo. Ai, que bom, gente. Esse daqui é a história de um livro que ele não é lido porque ele fica no alto numa prateleira lá no alto e as crianças não alcançam ele. Não, essa ideia é muito boa, que na verdade não são. A gente não lê os livros nos leem. É Não é? muito bom. Se você, e outra As coisa. coisas nos veem, né? Na verdade, e isso a gente mesmo. guarda isso e carrega isso para a vida inteira. né? A sua vida inteira você vai se lembrar daquela história que você leu, mas vem cá, as experiências vividas na leitura, elas servem como experiências para a vida mesmo, né? E é o que eu falava eu falei assim, Cris, vou escrever a história de um livro, porque eu tinha esse livro lá em casa, meus filhos bebês engateando, e eu tinha uma prateleira e o tonto aqui botou os livros lá em cima. Eles cresceram, passaram da idade, foi daí que quando eu fui arrumar a prateleira, eu falei, esses aqui eles não leram. O que estava no alto. Então, eu falei, mas os livros leram eles e viram eles crescendo. Isso. E a ideia veio disso daí. E Ficou bem legal. ótimo. Eu Muito gosto bom. muito. Mas aí, fala do Dia Internacional do Livro Infanto e Juvenil. É tem hoje. comemoração. É hoje. Tem. Ele foi instituído em 1967 pelo IB, né, que é o International Board on Books for Young People. Uhum. É um conselho internacional de leitores de livros jovens, né? E de lá para cá, engraçado que eu sempre pensei assim, porque se o Perrault era o pai da literatura infantil, por que o Hans Christian Andersen, que foi a pessoa homenageada com o livro internacional, né? Com o Dia Internacional? Mas é porque o Perrault, o Andersen, ele tinha uma ternura na escrita dele. Não é porque o Perrault é francês e que o Andersen é nórdico e que aí, de Não, repente, não. está ligado a... O Perrault, ele era uma leitura assim, mais realista, assim, mais cruel. No final da história do Chapeuzinho, que depois os Grimm falaram que era germânico e tomaram para ele, Tá. mas a Chapeuzinho morria, o lobo devorava a Chapeuzinho. Ele não tinha aquele negócio de suavizar para a criança, Tá, entendeu? Era, até porque eles pegavam essas histórias lá dos povos, lá, o folclore da época lá, e transcreveram muita coisa. E depois os Grimm. Só que quando os Grimm fizeram isso, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, eles falaram, não, isso é germânico. Eles mudaram, né? Eles botaram o caçador salvando, Pois é. porque já era uma narrativa mais romântica, era 100 anos depois. E o Andersen é contemporâneo dos Grimm. Acho que o Andersen nasceu em 1805. Os Grimm, acho que um deles é 1780, acho que é Tá. uns 20 anos mais Tá. velho. 20 mais E velho. o Perrault é mais antigo. O Perrault é 1600. Não é por isso, não. Não é também um pouco porque... La Fontaine é da época do Perrault, mais ou menos. Não é um pouco porque os contos infantis eles tinham uma ideia de ensinar e depois eles percebem que o negócio vai Sim, evoluindo, também, que é mas- melhor ensinar docemente. Mas se você parar, o Christian, ele criou muitas histórias. O Patinho Feio, ele fez baseado na vida dele, né?
Quer dizer, eu acho que é. Porque é a história de um pato grande, desengonçado, que era o cisne, mas ninguém sabia disso até o final. E ele era uma criança alta, desengonçada também, e ele sofreu para burro, né? O pai dele morreu, ele tinha 11 anos, teve que correr atrás enfim, dizem que ele baseou nele mesmo. E ele escreveu muita coisa dele, enquanto que os outros pegavam histórias que tinham por aí, mudavam um pouquinho, mas eram mais ou menos histórias que se ouvia, que se dizia, né? Na verdade, Narrativas nós somos orais. formados, como diz você, pelos livros que leem a gente. São os livros que... Qual é o livro da sua infância? Eu vou perguntar para vocês todos qual é o livro da infância de Mas vocês. isso é uma pergunta tão cruel, cara. Porque... Não, tá bom, pode dizer 3. Tá, vou dizer... Posso dizer? Então tá, deixa eu pensar. Não é uma pergunta assim repressiva, entendeu? É só ilustrativa. Eu adoro Flicts. Ai, que eu adoro lindo, ó, Flix. Geraldo, que ela adora. Eu adoro Flicts, A acho que é uma Rafaela. história maravilhosa enfim, que é muito... O desenho é basicão e é gostoso, sabe? Eu gosto muito de Também Flicts. Mas quando eu era pequeno, o que me fez gostar muito de ler era aquelas histórias de detetives que tinha, por exemplo... O Hélio de Soveral escreveu uma coleção chamada A Turma do Posto 4, de uns garotos de Copacabana que investigavam crimes. A Stella Carr tem livros maravilhosos. Ela tem aquele do... Ai, claro que eu vou esquecer aqui agora, mas... Ela tinha aquela coleção que tinha o Incrível Roubo da Loteca, o Fantástico Homem do Metrô, que acho que era da Agir. Que eu adorava, esses que eram os irmãos que descobriam mistério. Tudo que descobria mistério. Era Aliás, com eu escrevi o você Saci mesmo, até pensando por nisso. causa disso. Os irmãos que descobrem mistérios. Então isso tudo, eu me apaixonava por essas histórias. Pelas aventuras. Coleção Vagalume, todo mundo leu. Aliás, eu falo para todo Coleção mundo assim, que Vagalume. a literatura infantil ela é tão importante e tão não valorizada, que devia ser mais valorizada a literatura infantil, eu acho. Eu acho que a gente já lê mais para as crianças do que a gente já leu no Sim, passado. mas tem que Eu ler acho. mais. Porque não são todos que Vamos leem, lá, deixa eu né? perguntar para a Cecília. Cecília, você lembra de alguma coisa? Eu vou te falar minha experiência recente, que eu leio muito com os meus é verdade, filhos, pode ter né? os filhos. A gente gosta muito de Ana Maria Machado. Olha só. Muito bom. A Menina Bonita do Laço de Fita. E tem... Ela já ganhou o prêmio Christian Andersen, 2000. a Ana Maria. Em 2000. Mas a gente lê também muito gibi, com a Mônica, o Cebolinha, as crianças curtas. Eu gosto adoro muito de gibi gibi. Também Asterix. gosto de Turma da Mônica. Turma Eu da também Mônica é muito adoro a Turma legal. da Mônica. Vamos lá, Denise. Então, a coleção Vagalume marcou, né? Foi para minha geração foi um marco, Tá. né? A Ilha Perdida. A Ilha Perdida, Esfarion, foi Tem uma coisa de geração. Escaravelho do Diabo. Nossa, que virou filme. Foi fantástico, eu fico arrepiada. Marcou toda uma geração. Tô falando, isso a literatura marcou infantil faz uma isso com a Muito gente, bem, cara. vamos lá. Rafaela, qual o livro que você gosta de literatura infantil? A literatura infantil, eu acho que estou mais para conto de fada, que eu leio. Pra Conde de Fada, viu? Ela gosta dos Perrois e dos Christian Andersen. São esses mesmo. Hans Christian Andersen e Irmãos Chato. Grings. Irmãos Irmãos Grimm, Grimm. muito bem. Camila, Olha, eu tô com ela, é exatamente isso. Eu sou Contos de cria fada. dos contos de fadas. Lembro A bem. versão daqueles soft, bem antigos, aquelas Porque tem a coisas. versão Então, soft A e a versão versão soft, hardcore. não, sempre foi a versão soft. A hardcore, a Cinderela corta o dedo fora, as irmãs dela Não, cortam não, ai, que Não, horror, Os não, bois não, falam não. sapatinho. A versão Soft. original, eles só... Os escritores reescreveram a história para ser menos assustadora para criancinhas. Isso alguns depois suavizaram mesmo. A Disney depois suavizou mais ainda. Mais ainda. Pois é. Mas a gente agradece. Eu não sei não, sabia? Eu gosto Tá da... bom. Quer ver uma história legal do Hans Christian Andersen? O Soldadinho de Chumbo, que eu adoro. No final eles morrem. Eles caem na fogueira e eu ia derretem falar e se- Soldadinho de e se Chumbo, forma um mas é coração de poético. chumbo. É bem poético, Mas é uma coisa poética. É pra Apesar falar de sobre a ter o morte. final da morte, É mas pra falar sobre torna-se poético, né? Mas é bonito e acho Sim. necessário que se faça isso. Mas eu já vi versões que se cortava esse final e ele vivia feliz com a bailarina. A vida é dura, até dos escritores e dos censores. Eu queria agradecer aos nossos convidados, convidar vocês para irem todos juntos para o Facebook. Nós ficamos lá uns 10 ou 15 minutos e a gente volta amanhã às 5h30. Obrigada, Alex, Cecília, Denise, Posso só Rafaela. falar uma Muito coisinha? obrigada. Pode, a gente pode falar agora e depois no Facebook também, tá? Tá, só- Deixa a gente ir, porque senão, ó, entendi. a gente vai terminar, ó, junto com todo mundo. Vamos lá. Pronto, Camilinha, eu acho que já estamos. Qual era o seu recadinho para a associação?
Não, eu queria falar que autores que escrevem literatura para crianças e jovens podem entrar no site da Elige, que é aeilige.com.org.br. A Rafaela pode entrar lá. Pode, mas é literatura, né? Ah, não vale. Mangá. Eu não sei, a gente ainda está, na verdade... Escreve um livro, Rafaela. Existe, Você tem tanta ideia. existe uma conversa dentro da associação de depois abrir para quadrinhos também, mas ainda não abriu. O estatuto ainda não abriu para isso. Mas a Elige é bem legal, porque a gente tem uma página no Facebook, daí você pode entrar, qualquer pessoa pode entrar na página, no grupo do Facebook da Elige, ali se troca notícias, recados, dá-se dicas, é muito bacana. Para o escritor que está iniciando, quando eu comecei a escrever, eu fui recebido pela Elige pelo Maurício Veneza, que é o autor maravilhoso, e ele me recebeu de braços abertos. Então ali falamos sobre editores, editoras, quem é o editor, me apresentou o editor, aí você descobre o que aquela editora precisa, o que aquela não precisa, o que já tem no catálogo daquela, o que não precisa no catálogo daquela. Então esse convívio com outros autores é muito bom para quem está começando. E isso a Elige oferece. Então, quer dizer, todo esse trabalho, a gente faz mesas de discussões, vai ter agora uma na Flist, que é a Festa Literária de Santa Teresa, a gente vai falar sobre antologias lá, montamos uma mesa com um monte de craques e vamos falar sobre isso. Então, volta e meia a gente está fazendo alguma coisa. Isso, para quem está começando, É muito bom. bacana. é muito importante, porque escrever é um ato muito solitário e você precisa desse convívio com os outros até para o seu próprio crescimento, né? Então, assim, gente, aelige.org.br. Isso. Maneiríssimo. Muito bom. E outra coisa, para quem não sabia, vocês também falaram sobre o Dia Internacional do Livro Infantil. O Dia Nacional Ah, agora é verdade. Eu vai ser tinha agora no dia separado. 18 de abril, que é o nascimento do Monteiro Lobato. Monteiro E esse- Lobato. Ah, que legal. né? Abril ficou sendo o mês, até é o mês onde tem o prêmio Hans Christian Andersen é dado, tem a Feira de Bolonha. Não resisto, vou contar uma história pessoal para vocês. Diga. Eu fui ter filho e aí o médico perguntou, Vera, vai ter que ser lá, eu digo, tem que marcar cesárea, ok, vamos lá. Eu digo, ok. 18 de abril, não. Dia do livro, Monteiro Lobato, não, já está Nascimento ocupado. Monteiro Lobato. 19, dia do índio, não. Não quero que nasça no dia 19. 20, tá bom, não tem ninguém. 21 de abril. Não, gente, claro que não. Tiradentes, nem pensar. 22 de abril, descoberto Brasil, não quero. Tudo bem, dia 20 ficamos combinados assim. Ok, combinado, Vera, vamos lá. Minha filha é 19 e minha mulher é 22. Não, você não sabe. Quem nasceu... E você não sabe quem nasceu dia 20 de abril? Quem nasceu? Hitler. Eu escolhi errado. Ainda bem que ele não tem nada a ver com isso, né? Não pode ficar escolhendo muito, ficar inventando, sabe? Escolhe aqui, dia 20, 21, não pode. Deixa assim, o negócio mais nascer, outro. Pô, cara. Maravilha. Deixa eu agradecer novamente vocês. Muito obrigada, Alex. obrigada. Nós Cecília, te A agradecemos. gente que agradece. Denise e Rafaela. E a gente promete que amanhã de novo estaremos de volta. Vamos lá Estaremos aqui, prometer. sim. 5h30. Até lá.